As férias escolares chegaram e muita gente planeja uma viagem para passear com a família. Mas cuidado com certos pacotes de viagem para não estragar o lazer. Quem traz algumas dicas para a gente é o Erickson Dantas, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas. Erickson, bem-vindo, obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. Muitas vezes esses pacotes promocionais, eles são bastante atrativos, né? Mas podem esconder uma cilada, né? Sim. Boa tarde, Cristiane, boa tarde aos que nos assistem, aos telespectadores. Em nome da OAB Alagoas, queremos agradecer o convite, bem como representando aqui como a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Seccional Alagoas. É muito importante que o consumidor faça uma pesquisa, porque às vezes promoções podem iludir o consumidor. Muitas vezes os preços são muito atrativos e ali o consumidor pode cair numa chamada cilada. Então é de grande relevância que antes de contratar o serviço, no caso aí em razão das férias escolares, já que se aproximam, que o consumidor procure saber também uma pesquisa a respeito da idoneidade da empresa, de onde, a quem ele vai adquirir aquele pacote de viagem, para que não tenha uma situação desagradável e para que o consumidor não venha a ser pego de surpresa. Normalmente os preços, né, Erickson, chamam muita atenção, né? E se de repente uma empresa, ela oferecer um certo pacote de viagem com alguns atrativos, não conseguir fechar o número mínimo para a realização desse pacote, o que o consumidor ele pode fazer? De que forma ele pode se resguardar? O Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, ele dá um amparo legal ao consumidor. O CDC, como já mencionado, ele é um divisor de águas, que é uma lei que veio para amparar o consumidor nesse sentido. Nesses casos específicos, o próprio CDC, no seu artigo 6º, no inciso 3º ao 8º, ele ampara o consumidor. Porque aí o CDC ampara o consumidor em relação à questão da propaganda enganosa, em relação à questão também de alguma abusividade contratual, dá ao consumidor o direito de buscar órgãos administrativos para sanar a situação, como o PROCON, também órgãos judiciários, quando existir essas situações que possam colocar o consumidor em desvantagem, porque às vezes as empresas, algumas, fecham pacotes, como já mencionado, tem ali uma capacidade já esgotada de pessoas que adquiriram os pacotes e às vezes ainda assim continua vendendo um produto ou um serviço, oferecendo ao consumidor sem poder prestar aquele serviço em razão aí de uma situação que pode colocar o consumidor em desvantagem, mas que a lei ampara o consumidor. Agora, nem sempre a fala do consumidor ela vai ter aquele mesmo peso. De que forma a gente pode se proteger, se munir, então, de provas, né? Porque, às vezes, só a fala não resolve. É preciso que você tenha alguma prova, né? Isso. É muito importante que o consumidor possa se munir de provas. A pergunta que feita por você, muito bem elencada, de grande relevância, destacamos que o consumidor, quando fechar esse tipo de pacote, o consumidor solicite a via do contrato. Porque o prestador de serviço, o fornecedor, tem a obrigação, dever, de dar ao consumidor ali o contrato para que o consumidor, no futuro, ele venha estar amparado não só pela fala, como dito, mas por um documento comprobatório do serviço que ele contratou e que aquele serviço ele tem que ser realizado. Há contratos, muitas vezes, abusivos, que colocam o consumidor em uma situação de desvantagem. Mas, como já mencionado aqui, o próprio CDC, em situações em que seja comprovada abusividade contratual, cláusulas abusivas, contratos leoninos, contratos onerosos, a lei, que é o próprio CDC, ampara o consumidor e, além disso, existe também outras plataformas, como o consumidor.gov.br, o Reclame Aqui, o PROCON. A Comissão também de Direito do Consumidor da OAB Alagoas está sempre de portas abertas para ouvir o consumidor, para que o consumidor não venha ali ter os seus direitos usurpados por um fornecedor e, assim, a lei venha a ser cumprida. Erickson, e decidir de última hora fazer uma viagem, né, junto com a meninada, acaba aumentando, né, o risco da gente cair nessa cilada, da gente se deparar com esse tipo de problema, né? É verdade, até mesmo porque, infelizmente, existem hoje vários golpes, né? Às vezes, situações de hackers que o consumidor ali fica numa situação de desvantagem.
decidir de última hora não é bom, mas infelizmente o consumidor às vezes não tem alternativa, não tem uma opção. E aí é muito importante que o consumidor possa fazer ali, se possível, uma programação prévia, que o consumidor procure saber, como já mencionado, a idoneidade da empresa, que situações em que o consumidor contrate um pacote, nesses casos aí de viagem, nas férias, o consumidor tenha o contrato, o consumidor possa ter ali um amparo legal no serviço que ele está contratando e também situações que seja comprovada a questão de estelionato ao consumidor, o consumidor também tem o direito de ir na delegacia competente, realizar ali um boletim de ocorrência. Hoje existe a facilidade de fazer isso via online, através da delegacia interativa, para que dê mais aí uma celeridade, né? E tudo que o consumidor for contratar ali fique amparado por lei e o consumidor munido de documentos para que no futuro ele possa estar ali resguardado das provas cabais da situação hora contratada. Agora tem gente que diz assim, eu não reclamei naquele momento, passou o tempo, não tenho mais como procurar e ir em busca desses direitos. Existe um prazo específico para isso? Ou em qualquer momento o consumidor que se sentir lesado, claro, pode buscar, pode fazer valer, claro, seus direitos? Sim, a própria legislação ampara o consumidor. Questão de indenização por danos morais pode ser requerida. Há situações em que o consumidor poderá reaver esses direitos no prazo prescricional de 3 ou de 5 anos. Depende da modalidade da contratação, depende do serviço que ele contratou e do serviço que foi ofertado ao consumidor e muitas vezes por falta de orientação, por falta de conhecimento, infelizmente comprovamos uma situação como essa, que entendemos que é vexatória, em apenas dizer ao consumidor que o prazo ali expirou. Por isso que é muito importante que o consumidor tenha amparo dos órgãos de defesa do consumidor, do PROCON, da OAB Alagoas, que está à disposição do consumidor para esclarecer ao consumidor essas situações, para que o consumidor não venha a ter prejuízos em razão de um serviço que ele contratou e o serviço não seja realizado na integralidade. Tá certo, Erickson. Muito obrigada, pelos esclarecimentos, sua participação aqui no Ailinho. Obrigado. Ótima tarde. Até a próxima.